Imagine que nós cumprimos um protocolo de acesso. É de baixo para cima que o culto começa quando adoramos, oramos e ofertamos ao Senhor. A Bíblia coloca esses 3 elementos do culto, a oração, a oferta e a adoração, como uma fumaça que sobe, um cheiro suave que sobe às narinas de Deus. Ou seja, é de baixo para cima que o culto começa quando nós cumprimos certos protocolos de honra e adoração para acessar o céu, ou provocar o céu, ou chamar a atenção do céu. E é justamente nesse momento em que os papéis se invertem. Olhe para mim. É justamente nesse momento que os papéis se invertem, porque agora é do céu para a terra. Nós apresentamos nosso culto a Deus e apresentamos nossa devoção a Deus com o nosso melhor, cantamos, oramos, ofertamos, celebramos ao Senhor, preparamos nosso culto diante dEle, e agora a nossa expectativa é que o céu responda. E Deus sempre responde pela sua palavra, amém? Domingo passado eu falei sobre Elias, porque por várias vezes se repetia, e veio a ele a palavra do Senhor, e veio a ele a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vem. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, a palavra do Senhor vem. Abre comigo Romanos capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 4. E o nosso tema hoje é a justiça da fé. Deus faz justiça à nossa fé. Quantos pode dizer amém? Repete comigo forte o tema de hoje, vamos lá. Deus faz justiça à nossa fé. Romanos capítulo de número 4. Verso de número 2. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus acredita justiça sem obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado. Diga glória a Deus. Diga comigo, Deus faz justiça ao que crê. Às vezes nós oramos de maneira errada. Nós queremos orar ao Senhor por meio de nossas obras. E nós queremos alcançar a Deus por meio de nossas obras. Ou por meio de nossas dores. E aí a gente vai diante de Deus e faz a oração errada. Como assim, bispo? Sabe, é às vezes tentando convencer Deus por meio do nosso sofrimento. Eu vou orar e vou dizer: Senhor, eu fui ofendido. Senhor, eu fui lesado. Senhor, eu fui ferido. Então eu estou dizendo: Deus, olha que me prejudicaram. Fizeram mal para mim. Ô Senhor, eu mereço um carinho do Senhor aí do céu. E às vezes nós estamos orando na base da nossa dor, tentando comover Deus. Deus não é comovido.
Deus responde à fé. Deus não é comovido, Deus responde à fé. Ou então a gente está querendo orar pelos nossos méritos. Senhor, eu fiz tudo certo. Senhor, eu fiz o bem. Senhor, eu fiz o difícil. E aí eu estou tentando convencer a Deus pelos nossos méritos. Portanto que eu fiz direito, pelo tanto que eu fiz certo, pelo tanto que eu fiz o bem. E Deus está olhando para mim e dizendo, eu trabalho com outra linguagem. Eu trabalho com a linguagem da fé. Porque tem gente que sofre e não crê. Tem gente que faz o certo e não crê. E Deus se relaciona conosco por meio da fé. Então, qual é o jeito certo? Qual é o caminho certo para Deus hoje? É eu creio. Eu creio. Irmãos, você chegar diante de Deus, Deus, eu fui ofendido, Deus, eu estou sofrido, pode até ser uma boa terapia. Pode até aliviar a sua alma. Chega Deus, eu fiz tudo certo. Deus, olha, eu fiz as coisas mais difíceis, eu fiz, Deus. Pode até ser um bom renovo de merecimento, crença de merecimento. Mas a chave para o reino de Deus é, eu creio. Deus, eu creio que o Senhor pode curar. Deus, eu creio que o Senhor pode livrar. Porque Deus nunca é provocado pela dúvida, Deus é provocado pela fé. Lembra quando você era menino, que alguém falava, duvido você fazer isso, e ela fazia, porque alguém duvidou de você? Aconteceu isso com você? Duvido você pular daqui. Duvida? Essa é a vez que eu vou pular. Eu duvido você ir lá fazer tal coisa. Duvida, é? Pode deixar que eu vou lá. Você vai ver. Você vai ver se eu não faço. É ou não é? Deus não é provocado pela... eu duvido se eu fazer. Duvido se eu descer aqui e fazer. Duvido. E Deus me provoca. Agora, se tu falar assim, eu acredito que o Senhor faz. Aí ele fala assim, você está mexendo comigo. Você está me provocando. Eu vou mostrar para você. Segura na mão de alguém e diga, Deus é provocado pela sua fé. Deus é provocado pela sua crença. Então, qual é o princípio da nossa oração? Deus, eu creio. Aí você vai dizer para mim, eu fui ofendido. Senhor, eu fui ofendido, mas eu creio que Tu és a minha justiça. Senhor, eu fui lesado, mas eu creio que Tu és a minha restituição. Deus não vai fazer porque você foi lesado, mas Deus vai fazer porque você crê na restituição. Por favor, porque você crê na restituição. Senhor, eu fiz o bem, eu plantei a semente, e eu creio que Tu és um Deus de colheita. Deus não vai se mover pelo que você fez, mas Deus vai se mover pelo que você crê. Levante a mão e diga, eu sou filho de Abraão, e como filho de Abraão, a minha linguagem com Deus é a linguagem da fé. Levante a mão e diga, eu estou pronto para crer. Crer no crer, eu creio em Deus Todo-Poderoso, eu creio em Deus que ouve as nossas orações, eu creio em Deus que enviou seu Filho para morrer na cruz em meu lugar, eu creio no sacrifício vivo de Jesus, que pagou toda a minha conta, por isso eu sou livre de maldição, e o diabo não tem mais acesso na minha vida, eu creio que o sangue de Jesus me marcou, por isso o anjo da morte vai ter que pular o endereço da minha casa, porque na minha casa entra promessa, na minha casa entra palavra, porque eu creio neste Deus. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Levante a mão e diga, Deus faz justiça à fé. Vamos reforçar esse ponto, por favor. Gálatas capítulo de número 3, abra sua Bíblia. Se eu fosse você, eu anotava esses textos, voltava em casa e lia a semana toda. Aleluia. Aleluia.
Gálatas capítulo de número 3, verso de número 6. Diga glória a Deus. Deus é bom, não é? Eu estou celebrando o Senhor aqui. Gálatas capítulo 3, verso de número 6. Olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, ponto a ponto. Assim como Abraão creu em Deus. Aleluia! Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Oh, aleluia! Lá em Abraão, Deus estava dizendo: vai ter gente que crê no Brasil. Vai ter gente que crê em São Paulo. Oh, maravilha. Verso de número 9, você vai ler comigo. Respira aí, puxa um ar. Respira. De novo. No 3, você vai ler com vontade o 9. Está aí na tela o 9, vamos lá? 1, 2, 3. Quem é da fé é abençoado. Repete comigo. Quem é da fé é abençoado. De novo, Gálatas 3, verso de número 9. Todo mundo junto, vamos lá? 1, 2, 3. Por herança eu já fui abençoado. Por herança você já é abençoado. Portanto, creia que você não está em uma lista de maldição. Você está em uma lista de bênção. Semana passada, no final do culto das 10, Deus me deu uma visão. Eu compartilhei isso nos outros cultos, das 5 e das 7, porque a visão chegou no final do culto das 10. Eu vi a Bíblia aberta em Deuteronômio, capítulo de número 28. E Deuteronômio, capítulo 28 é dividido em duas partes. Bênção e maldição. Quem conhece a Bíblia sabe. E quando nós estávamos terminando a ceia, no horário das 10h30, eu vi como uma Bíblia aberta. E sabe quando você faz um X que anula assim, cancela uma parte, bota um X assim para cancelar? Eu vi sobre a lista da maldição uma cruz. E eu perguntei: Jesus, o que é isso? E ele disse: na cruz eu cancelei toda a maldição. Portanto, não há maldição sobre aqueles que se abrigaram atrás da cruz. Atrás da cruz. A gente é o povo que todo dia de manhã vem se esconder atrás da cruz. E a gente não está escondido na sombra da cruz, a gente está escondido na luz da cruz. Levante a sua mão e diga: sobre a minha casa e família não há mais maldição. Porque agora você é bendito com Abraão. Quantos benditos temos neste lugar? Dê um aplauso forte ao Senhor. Então a gente está num lugar de bênção. Posso ouvir um amém? E o que a gente precisa é avançar por fé. Avançar por fé. Volta comigo para Romanos capítulo 4.
Eu já estou uns dias estudando essa passagem e pedindo a Deus sabedoria, porque eu sei que é uma passagem muito doutrinária, e às vezes passar isso no culto é um tanto complicado. Mas vocês estão comportados com a reverência hoje que eu estou achando extraordinário. Romanos capítulo de número 4. Voltemos ao verso de número 7 e verso de número 8. Só para encerrarmos esse ponto da justiça que vem da fé. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas e cujos pecados são apagados. Levante a mão e diga: Deus me perdoou e os meus pecados foram apagados. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Posso ouvir um amém? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Então o que Deus fez? Perdoou e apagou. Pecados perdoados e apagados. Quem pode dar glória a Deus? Portanto, se agora lá no tablet celestial houver uma consulta, não, nada consta. Não, mas cara, eu sei, ele fez isso, isso e isso. Nada consta. Não, mas eu sei que ele fez tal coisa. Olha. E isso é maravilhoso que nos leva ao verso 8. Quem pode dar glória a Deus? Põe o 8 para mim, lindão. Põe o 8 para mim. 8. Lê. Vamos lá? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então agora é andar livre da culpa. Quem pode dar glória a Deus aqui? Então, ok, Deus apagou o pecado, Deus perdoou, Deus apagou, e agora o que você precisa fazer é se livrar de todo tipo de culpa. A culpa que te condena, a culpa que te intimida, a culpa que te desencoraja. Sabe, Deus está hoje quebrando aqui o cativeiro da culpa no meio da igreja. Porque tem muita gente ainda oprimida pela culpa do seu passado. E o sangue de Jesus passou aqui. Quem crê que Jesus pagou pelos seus pecados na cruz, diga amém. Quem crê que Ele levou a maldição e a condenação sobre os seus ombros na cruz, diga amém. Então não há mais culpa que tenha poder sobre a tua vida. Homens e mulheres livres de culpa podem caminhar com santidade na presença do Senhor. Alguém pode dar glória a Deus? Então chegou o nosso tempo de viver a fé. E como é que a gente vive a fé? Verso de número 12, do capítulo de número 4 de Romanos. Romanos 4, 12. Que é isso, varão? Romanos 4, 12. Vamos lá? Gozar, a minha Bíblia nunca fez esse barulho. Está quebrada. Romanos 4, 12. Vamos lá. E aqui ó. E é igualmente o pai dos circuncisos, e não somente dos circuncisos, mas também daqueles que também andam nos passos da fé. Nos passos da fé que teve nosso pai
Abraão. Uma vez que você foi livre da culpa, o que eu quero te ensinar hoje aqui é andar nos passos da fé. Meu horário terminou, preciso dispensar vocês. Tchau. Rapidinho. Abençoa para construir o templo logo e a gente não ter essa correria, né? Amém. Vamos lá. Diga comigo, andando nos passos da fé. Como é que eu ando nos passos da fé? Quem quer aprender? Número 1, verso 13. A promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Diga comigo, promessa. De novo e mais forte, toda a igreja. Como alguém começa a caminhar por fé, começa a caminhar pela... É olhar o que a Bíblia diz a meu respeito e começar a viver a... É olhar o que a Bíblia promete sobre nós e começar a caminhar por ela. Deus tem uma promessa. Deus sempre nos chama com uma promessa. E eu quero dizer, comece a estudar as promessas de Deus e comece a viver por elas. A Bíblia está recheada de promessas divinas. E eu quero abrir a minha Bíblia e quero ler as promessas de Deus para minha família, e quero ler as promessas de Deus para minha saúde, e quero ler as promessas de Deus para minha casa, e quero ler as promessas de Deus para as minhas finanças, e quero ler as promessas de Deus para os meus relacionamentos. E alguém vai dizer, mas o senhor nunca ficou doente? Claro. E aí o que eu faço? Eu venho para as promessas de Deus para a minha saúde. Mas o senhor nunca teve uma pendência financeira, uma dificuldade para pagar suas contas ou para levantar recursos? Sim, mas eu venho para as promessas de Deus, porque é nas promessas que eu começo a caminhar pela fé. Diga comigo, primeiro passo, promessa. E até mesmo quando eu sou acusado ou culpado, eu volto para as promessas que ele diz, não há culpa nem condenação. Até mesmo quando eu sou oprimido ou opresso, eu venho para as promessas que diz, o Senhor é quem me dá a alegria da salvação. Aleluia! E até quando eu estou no meio de uma batalha, então eu venho para as promessas quando ele diz, em todas essas coisas, você já é mais do que vencedor. Como é que eu começo a caminhar nos passos da fé? Verso 12, passos da fé. Verso 13, começo a caminhar pela promessa. Fé na promessa. Segundo, olha só, verso de número 17, capítulo 4, verso 17, segundo passo. Primeiro passo, promessa. Segundo passo, vamos lá? Romanos 4, 17. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência coisas que não existem, como se já existissem. Quando eu tenho uma promessa, eu começo a abrir minha boca e ter uma confissão. E eu começo a chamar as coisas que não existem. Começo a chamar as coisas que não existem. O ano passado, nesse período do ano, ainda a gente tinha só um estacionamento aqui atrás. Eu estou tentando te explicar de algo prático. Tinha só um estacionamento aqui atrás. Era muito comum eu, pelas manhãs, sair do meu escritório, dar a volta, entrar no estacionamento, e eu ia bem onde é a linha de onde hoje é o templo. Eu ia bem na linha, assim, onde está sendo construído. Senhor, eu vejo que aqui começam a se levantar os pilares e as paredes, e logo nós vamos ter. E aqui vai ser rápido, vai ser leve, vai ser próximo, vai ser abundante, não vai faltar, vai dar tudo certo, vai ser uma bênção. Chamando a existência coisas que não existem. Aleluia! Aleluia!
Senhor, nós vamos reunir dezenas de milhares de pessoas no Parque Max Pfeffer nos próximos dias. E então as pessoas começaram a caminhar por aquele parque. Uma semana antes, 10 dias antes, começamos a ter obreiros da igreja, ministérios da igreja que iam lá. Senhor, haverá multidões e multidões aqui nesse parque. Haverão multidões e multidões aqui nesse parque. Quando foi o dia 9 de julho, o que tinha lá? Porque alguém chamou a existência coisas que não existem. Quando você começa a declarar, Deus começa a fazer. Eu estava chegando de viagem na quinta-feira pela manhã, e quando o carro passou ali na descida do Sesc, eu olhei toda a cidade, eu levantei as minhas mãos e falei, Senhor, eu vejo que toda essa cidade vai ao encontro da Tua palavra nesta quinta-feira. E foi maravilhoso, porque quinta-feira tinha gente na rampa, tinha gente atrás, tinha gente em cima. Por que é o que isso acontece? Porque você chama a existência coisas que não existem. Eu não sei se você percebeu, mas quando a gente subiu aqui, a gente disse, essa semana vai ser próspera, essa semana Deus vai guardar, vai ter livramento, vai ter paz, tua casa vai ser abençoada, teus filhos vão ser abençoados. Por quê? Porque a semana ainda não começou, mas nós já estamos chamando a existência as coisas que ainda não existem. Eu tenho uma foto do dia que eu orei pela esposa do Luiz Gustavo. Eu não conhecia a Radija, eu não sabia que a Radija existia, eu não sabia. Ela já tinha nascido pelo período quando eu orei, o Luiz devia ter uns 16 anos. Mas eu tenho uma foto de um dia que eu estava com ele, só eu e ele viajando. E eu tirei essa foto e falei, esse foi um dia que eu orei a Deus e Deus me deu uma resposta sobre a esposa do meu filho. Eu não a conhecia, eu sabia que ela devia estar em algum lugar do mundo já nascida, não sei onde. Mas quando naquele dia o Espírito Santo falou, eu já tenho preparado. Sabe por quê? Porque Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Eu tenho exatamente o dia e o lugar quando Deus me deu algo que eu não conhecia. Diga comigo, promessa, confissão da promessa. Podemos avançar? Em 3 minutos nós vamos fazer o restante, em nome de Jesus. A fila já está... Eu começo a olhar, já tem um monte de gente para lá, para cá, todo mundo querendo entrar. Bora lá. Verso de número 19. Aleluia. Sem enfraquecer na fé, vamos lá? Sem enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo. Aleluia. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade. Que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Espera aí. Ele começa então a perceber que o seu corpo já está doente, que a sua esposa já está idosa. E ele tem uma promessa, ele tem dito, eu sou Abraão, eu sou o pai de uma multidão. E então ele percebe no verso número 19, mas olha o que a Bíblia diz, sem enfraquecer na fé. Aleluia! Sem enfraquecer na fé. Quantos podem dar glória a Deus? Agora, como que ele não enfraquece na fé? Verso 20, vamos lá. Verso 20, põe para mim. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. O meu corpo já está adoecido, a minha esposa já está envelhecida, a promessa parece impossível, mas eu estou aqui em cada culto dando glória a Deus. Eu estou aqui dizendo, Deus prometeu e Ele é fiel. Deus não falha. Verso de número 21, vamos. Aleluia, aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga comigo, certeza, convencimento, convicção. 3 Cs que você tem que ter: certeza, convencimento e convicção. Eu não vou ver se. Isso não é uma loteria. Isso é uma certeza. Eu estou convencido
Aleluia. Eu conheço a verdade. Eu estou convencido. Eu tenho uma certeza. Eu creio. Deus faz justiça. A minha e a sua fé fica de pé. Eu tenho um... Aleluia. Oh, aleluia. Eu sei que esse é um assunto muito denso. A justificação pela fé. Há uma matéria da teologia que os homens discutem há 500 anos. E eu tentei falar com vocês em alguns minutos. Mas eu quero que vocês levantem as mãos para o céu. Não é algo que eu sofri, nem algo que eu fiz. É o que eu creio e o que eu acredito. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Mas alguém crê? Nós cremos que Ele nos justificou pelo seu sangue e nos purificou dos nossos pecados. Alguém crê? Eu creio que Ele perdoou e apagou os pecados da igreja e do seu povo que crê. Quem pela fé recebe isso? Diga comigo, pecados perdoados, pecados apagados. De novo, diga comigo, pecados perdoados, pecados apagados. Eu creio que nós podemos viver uma vida sem culpa. Portanto, se há alguma condenação e culpa sobre a tua vida, o sangue de Jesus está neste lugar para te livrar. O sangue de Jesus está neste lugar para te purificar. Diga comigo, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Isso é para quem confessa e deixa. Para quem confessa e continua, não. É para quem confessa e... Para quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você confessou e deixou, creia, o Deus de misericórdia está visitando a tua vida. O Deus de misericórdia está visitando a tua casa. O Deus de misericórdia está visitando o teu lar. O Deus de misericórdia está visitando você hoje. Eu quero declarar que eu vejo pelos olhos da fé que cativeiros de culpa estão sendo quebrados deste lugar, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Eu vejo que o diabo está perdendo terreno na sua vida, porque a sua fé está crescendo e a culpa foi quebrada. Nunca mais, nunca mais. Hoje Deus fez justiça à fé do seu povo.